o è costretto a condividerci la vita? Innanzitutto Ronaldo è un grandissimo campione, è un giocatore straordinario, un ragazzo intelligente. Tra l'altro ieri è tornato, abbiamo parlato come ho parlato con gli altri giocatori, perché altrimenti sembra che parli solo con Ronaldo e con gli altri ci parli. Ho parlato con Cristiano, le ho detto che quest'anno è un anno importante, che sono molto contento, diciamo, di ritrovarlo, e comunque che ha una responsabilità maggiore rispetto a quella che era 3 anni fa, perché 3 anni fa avevamo una squadra molto esperta, con due giocatori completamente diversi come esperienza. Innanzitutto iscrivete al canale, iscrivete a Finestra Bianconera, perché oggi sta la conferenza stampa Massimiliano Allegri. Bentornata tifoseria bianconera nesta terça-feira, terrimou. Hoje, finalmente, a apresentação oficial da volta do Massimiliano Allegri ali no comando da Vecchia. Para nossa alegria, aqui ó, que aparece o livro do Allegri. Finalmente, Massimiliano Allegri reapresentado nessa nova fase da Juventus. Antes eu queria dizer o seguinte, né? Como disse o Allegri, innanzitutto iscrizione al canale. E começar falando na primeira parte da entrevista do nosso presidente Agnelli, que eu colocaria um destaque muito interessante. O Agnelli, que não aparece sempre para falar nas conferências, esteve quando subiu o Pirlo, né, para o time principal, e eu falei, aliás, para a apresentação do Sub-23, eu falei, aí tem coisa. E hoje o Agnelli ali falou claramente o seguinte, me chamou a atenção, que o Allegri não está sendo recontratado pela amizade que os dois têm, que é muito claro, é óbvio que os dois são amigos, mas ele está sendo contratado pela competência que o Allegri tem e por o início de um novo ciclo, um novo processo, ou seja, nem tem a ver com o passado glorioso do Allegri na Juventus, não, e sim com um projeto de 4 anos visando um novo ciclo, ou seja, algo que já está sendo pensado para os próximos 4 anos e que, lógico, é médio e longo prazo, portanto não adianta você, torcedor, cornetar no primeiro ano, porque é médio e longo prazo, 4 anos, e aí entra a mentalidade europeia, que muitos falam que a Juventus não tem. Mentalidade europeia é isso, é você ter um treinador fixo por um bom tempo. Por quê? Porque um treinador fixo, desde que você confie no trabalho dele, coisa que não dava para confiar, por exemplo, no Maurício Sarri, isso é óbvio, isso é evidente. Então, o presidente Agnelli foi muito feliz quando ele fala em confiança no trabalho do Allegri e não pela amizade, deixando claro que ele falou sim que os dois são amigos, mas deixou claro que a amizade à parte é a competência e a confiança que ele tem no Allegri, principalmente para construir o futuro e não que foi feito nos 5 anos que o Allegri passou por lá. Essas são as palavras do Agnelli, do presidente Agnelli, né? Que eu concordo, que eu compactuo com o nosso glorioso comandante da Vecchia, né? Nosso presidente master, né? E é o seguinte, a sensação que eu tenho primeiro é que ver o Allegri ali, a impressão que eu tive é que a gente não teve treinador nos últimos 2 anos. A presença dele ali, a seriedade dele ali, e a coragem em encarar as cutucadas dos jornalistas, porque eu assisti um pedaço da entrevista de manhã, na hora que foi feito, né, ao vivo, e aí eu tive que dar uma saída, e depois de tarde sim assisti os 36, quase 37 minutos na íntegra, e a coragem que ele encarou os jornalistas, então aquela serenidade dele de falar, eu estou aqui com vontade de trabalhar, mas eu não quero saber do meu eu no passado, eu quero fazer uma história de novo aqui, e para isso o entusiasmo dele, a serenidade, eu falei serenidade porque sério ele é, de estar ali, me chamou a atenção e me passou uma boa impressão, né? Ele mais aquele cara que passa segurança para o torcedor. Achei a palavra certa. Você vê um treinador que te passa segurança nas colocações que ele falou ali, né? Por exemplo,
ele delegou responsabilidades ao grupo. Ele não pensou 2, 3 vezes em chamar o Chiellini, o Bonucci e o Ronaldo, entre aspas, de velho. Né? Ele falou os velhos do time, né? Onde ele coloca que esses 3 têm a responsabilidade de ser um exemplo para os mais jovens. E aí eu vou abrir um parênteses gigante para você que acompanhou, por exemplo, a última temporada aqui no Finestra, e não só no Finestra, enfim, quando nós tínhamos o Pirlo como treinador, e aí não é uma crítica ao Pirlo, porque o Pirlo estava iniciando, a Juventus em campo era um reflexo do que acontecia no vestiário, era um bando, não tinha um líder, tinham os 2 que comandam, os 3 que comandavam, que eram os senadores, Buffon, Chiellini e Bonucci, que comandavam. Aliás, o Chiellini comandava no tempo do Sarri, quando se escalou em 2 partidas, atenção. Então você tendo os senadores ali, Buffon, Chiellini e Bonucci, ficava uma bagunça em campo. Você não tinha um líder. Né? Já a gente chega na questão do capitão que ele falou também. E agora não. Agora ele já coloca a responsabilidade. Ó, ali nós temos alguns líderes em campo. Quem é? É os velhos. Ele falou velho mesmo, no bom sentido, lógico. É o Ronaldo. Veja bem, ele incluiu o Ronaldo. Ele não colocou o Ronaldo como um extraterrestre à parte. É o senhor Ronaldo, sim senhor. É o senhor Bonucci e o senhor Chiellini. Os 3 têm responsabilidade de ser exemplo para os mais jovens. Visto que nós teremos essa mescla com os mais jovens. Né? Talvez o Fagioli, por exemplo, vá finalmente ter uma chance. É um jogador mais ou menos, é um bom jogador, não é nada demais. Mas está entre os mais jovens e vai ter que ter essa base com os mais velhos. Tem o Dybala, que é o meio termo, não é novo nem velho. E tem o McKennie, que é novo, por exemplo. Então esse é um detalhe interessante. Ele coloca a responsabilidade aos vecchietti, aos velhinhos do time. Alegre também, de bom humor, como sempre foi nas suas coletivas, né, desde a primeira passagem. Ao perguntado sobre a faixa de capitão, ele falou, não, o Chiellini, o capitão, era uma ordem dos mais velhos, que é assim que funciona na Juventus. Ele falou que ia ser primeiro o Chiellini e em segunda instância, quando o Chiellini não jogar, o Dybala. Repara o seguinte, ele falou muito do Dybala, ele deu muita moral pro Dybala na coletiva. Ele falou, primeiro, do Rabiot, que o Rabiot é um cara que, pelo talento que o Rabiot tem, segundo ele, não é para fazer só 2, 3 gols na temporada, que é muito pouco, que dá para fazer mais gols. Lembra que eu falei no último vídeo que eu queria ver o Rabiot nas mãos do Alegre? Quer dizer, o Alegre já percebeu que com ele o Rabiot pode render mais. E o Dybala, voltando para falar do Dybala, ele coloca muita moral no Dybala, ele elogia demais o Dybala, fala que o Dybala sabe chutar de longe, sabe cobrar falta, cria jogadas individuais. Ou seja, ele acariciou a joia, ele deu moral e ainda falou que ele é o segundo, a opção de capitão. E aí ele brinca quando, pela questão de mais tempo de casa, o Bonucci tem mais tempo que o Dybala. E aí ele brinca, mas o Bonucci saiu, então foi para Portugal, perdeu lugar. Quando ele voltou, se ele quiser a faixa, ele que vai comprar a faixa no mercado, né? Aí entra uma situação que só quem entende a questão do comando vai entender. O Alegre não deu uma cutucada do Bonucci. Atenção, torcedor. Ele deu uma cutucada em todo o elenco e usou o Bonucci como gancho, porque surgiu isso na coletiva. Ele usou o Bonucci como gancho porque o Bonucci, assim como o Chiellini, como era o Buffon, eram um dos senadores. Eram os que apitavam lá dentro. E agora, querendo ou não, torcedor, o Bonucci e o Chiellini estão com muito mais moral, porque são a dupla campeã da Europa. Só que é o seguinte, ali não é a Nazionale, ali é a Juventus. Quem manda sou eu. Comanda solo io, attenzione! Esse é o detalhe. Ele deu o recado não só para o Bonucci, mas para o Chiellini, para o Ronaldo, para o Bernardeschi, para o Chiesa, para o Szczesny, para todo o elenco, menos para o presidente Agnelli, lógico, que ele manda lá. Então ele usou essa metáfora com o Bonucci para dizer, ó, quem vai mandar aqui sou eu que vou escalar, é eu que vou delegar aqui as situações dentro de campo, né? Dentro de campo a gente fala em outro vídeo, para mim o Alegre vai explorar muito o 4-3-3. E é isso. Elogiou muito o Ronaldo, disse o quanto que o Ronaldo é importante para o grupo, dizendo que o Ronaldo é um fazedor de gols, isso que é importante. Ronaldo, que atenção, não é porque se apresentou na Continaça,
O Ronaldo é profissional, ele se apresentou porque era dia de se apresentar. Eu ainda não garanto o Ronaldo 100% na Juventus, porque vamos ver o que acontece com o Mbappé ali no Paris Saint-Germain. Mas, partindo do pressuposto que o Ronaldo fique, já foi muito bem colocada os elogios do Alegre ao Ronaldo e o Dybala ali. Até na hora de cobrar falta ele falou que um bate com a sinistra, outro bate com a destra, então fica fácil. E aí ele coloca que o Ronaldo chuta melhor de fora, de mais distância, de mais longe, e o Dybala mais perto do gol. Ou seja, ele acabou com a polêmica, dizendo que sim, vai alternar as cobranças de falta e o Ronaldo vai ter que aceitar. Ou seja, está pondo ordem na casa, coisa que o Pirlo não fez, e muito menos o Sarri. Isso, para mim, foi o momento mais interessante da coletiva. Ele chegou e falou, quem manda aqui sou eu. Não falou com essas palavras, mas no contexto todo da coletiva, inclusive usando essa figura de linguagem com o Bonucci. Achei muito legal. Não tem crise entre ele e Bonucci, pelo amor de Deus, né? Tanto que ele fala que o Leonardo sabe disso. E óbvio que no final da coletiva, acho que todo mundo gostou, acho que foi a última pergunta que a jornalista fez, que da questão do Real Madrid. E ele falou assim, eu agradeço o Real Madrid, né, que me procurou, teve interesse. Claro, o Real Madrid é um gigante, a gente não vai falar aqui não. Mas eu, pelo carinho, pelo amor que eu criei com essa sociedade, com este clube, não tinha como eu dizer não. Isso eu dou muita importância, muito valor àquele profissional, seja jogador, seja treinador, que tem amor. Quando eu falo amor, não é trabalhar de graça, tem prazer em trabalhar na Juventus. Por isso que eu gostava muito do Higuaín, por isso que eu gosto muito do Quadrado. São profissionais que não vão estar lá de graça, mas que têm prazer em trabalhar nesse clube. E o Alegre é um deles, na função de treinador. E ele deixou claro no final da entrevista, quando ele fala claramente que ele volta, ele não é que ele fala não para o Real Madrid, ele agradece o Real, fala, mas eu queria voltar para esse time que eu sou ligado no coração. La squadra che ha colpito il cuore è quella che fa la ragione è tornare alla Juventus. É isso, ragazzi, eu gostei da coletiva, foi essa a minha impressão, a minha boa impressão. Comando, finalmente temos comando e vamos esperar aí o Alegre. E atenção, hein? Atenção, porque há quem diga, Alegre deu 2 treinamentos só, é muito pouco. Há quem diga que Alegre será um Alegre, atenção, hein? Offensivo. Vediamo. Raccomando, ragazzi, deixa um like no vídeo, ajuda o canal a crescer, porque se o canal crescer, você vai ganhar camisas oficiais aqui no Finestra e, enfim, cachecóis, bonés, enfim, produtos licenciados da Juve. Iscrizione al canale, ci vediamo alla prossima. Talvez tenha um vídeo para falar do mercado. Caio Jorge será Caio Juve? Interrogação. Vamos ver. E de qualquer forma, até sábado o troféu contra o Monza. Não é no Autódromo de Monza, é o troféu Berlusca. Nos veremos no sábado ou até antes, dependendo do mercado que está um pouco agitado nesse finalzinho aí. Alla prossima ragazzi, ci vediamo, sempre Forza Juve fino alla fine e bentornato Mister Alegre, bentornata!